Muito bem, pessoal, chegamos, hein? Essa é a nossa aula 13.1. Sejam todos bem-vindos, meus queridos estudantes. Um abraço aí para todos os professores presenciais, hein, galera? Essa semana, ó, recebi vários recadinhos de vocês. E aqui, ó, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela contribuição dos professores presenciais que sempre estão mandando aí, ó, as perguntas. Deu uma dúvida no estudante, professor presencial, eles mandam aqui no nosso grupo e a gente vai respondendo. E galera, tô aguardando aí, ó, vamos fazer uma coisa? Manda um vídeo, uma pergunta. Ah, professor, mas eu perdi aí, ó, passou a aula. Don't worry, don't give. Olha, faz uma coisa, pega o celular, coloca o celular deitado para a gente conseguir uma boa resolução. Aí, coloca aí o microfone, um fone de ouvido, para a gente conseguir um excelente áudio. Manda uma pergunta, ou uma contribuição da aula, ou uma interação que você queira adicionar a mais. Dá para o professor presencial, ele coloca lá no grupo e a gente apresenta aqui, tá bom? Quer mandar um alô também? Ah, quero aproveitar e mandar um alô para um amigo, uma amiga, um tio, sobre um determinado assunto também. Ó, verifiquei aqui um probleminha, manda aqui que a gente compartilha com vocês, tá bom? E meus queridos estudantes, muito, muito obrigado pela participação, pela contribuição. Quando acontece uma coisinha lá no grupo, ei, professor, verifica aquela atividade de novo. Ó, outra coisa, hoje é dia de avisos. Meus queridos, a aula 13.1 é uma aula muito, muito interessante. Ela é uma aula básica, tem um assunto básico, mas importante, tanto para o primeiro, segundo, terceiro ano, tanto lá para a NBAZ, que daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre a aula da NBAZ, Química, Física. É uma aula básica para todos os componentes. Então, peço a vocês que prestem bastante atenção na aula, vai acompanhando aí no material que a professora ou o professor presencial já disponibilizou para vocês, tá bom? Vamos ver então o assunto? Meu diretor, joga aí na tela. Ó, aula 13.1. E vamos falar do que, professor? Vamos falar dos componentes inorgânicos. Isso mesmo. Quais são eles, professor? Água e sais minerais. Entre os componentes inorgânicos, né, que constituem a célula, vamos iniciar com as substâncias inorgânicas. Primeiro aqui nós vamos falar da água. Meu diretor, back with me. Vamos falar da água. Primeiro, temos que compreender a característica, propriedade e função da água. E aí depois a gente vai falar sobre os componentes inorgânicos. Não é só falar qual a importância da água para os seres vivos. Aí eu vou falar assim, ó, não é entender o que, mas como. Tá? Isso é muito importante. A água serve para hidratar, a água serve para auxiliar nas condições biológicas, mas a gente tem que entender como, não é só biológico. Temos que entender como é que isso se apresenta no organismo. Quer ver uma coisa? Vamos lá, que o assunto hoje... Não, meu diretor, back with me. Isso. Meu diretor tá rápido no gatilho. Eu falei, vamos, ele bum. Então, a palavra de ordem é vamos. Mas tá bom, já que o senhor foi, joga aí na tela, vamos lá. Aí, vamos. Ele falou, vamos. Ó, substância inorgânica. Ah, professor, tira logo minha dúvida. Inorgânico e orgânico. Inorgânico, pessoal, são estruturas que não contêm carbono, nitrogênio. São inorgânicos. Exemplo, a água. Aqui, ó. A estrutura da água. A estrutura da água é feita por 3 átomos. Um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Tá bom? Tá bom. Meu diretor, back. Ó, o tio vai sair agora um pouco aqui da tela.
Eu vou fazer um negocinho aqui, presta atenção, depois eu volto. Volto. Olha aqui, ó. Vamos colocar logo. Vamos comigo, meus queridos. Olha só. A água. Uma das propriedades da água que a torna extremamente necessária. Necessária aos seres vivos, relaciona-se com a sua estrutura molecular. Estrutura, pessoal, ó, já estou fazendo aqui, ó. Essa estrutura molecular, que é constituída por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Meus queridos, quando isso aí vira uma molécula, átomo, ele está separado. Quando junta, fazem ligações, pontes de hidrogênio, ou como a gente está fazendo aqui, ó, ligações covalentes, se transforma numa molécula. E aí, ele fica estável, se torna uma molécula estável. Professor, na polaridade aqui, ó, o hidrogênio fica positivo. Aqui fica negativo. Vem, meu diretor! Olha só, galerinha. Isso. Olha só uma coisa. Quando tem uma polaridade aqui positiva e uma polaridade negativa, a água é considerada dipolar. Então, ela tem cargas. E aí, claro, ela faz essa angularidade. O que é essa angularidade, professor? Cargas positivas e cargas negativas vai interagir com as outras substâncias. A água, porque as outras moléculas, elas são polares. Ou elas são positivas ou elas são negativas. Polar. A água não, ela é dipolar. Tem duas. Positiva e negativa. A água, por ter essa estrutura, ela é assimétrica, eletricamente neutra e ela consegue mudar seu estado físico sem alterar a estrutura molecular. Como assim, professor? Está vendo aqui o hidrogênio? Essa angularidade, aproximadamente 104 graus, 104,5 graus. Quando você... ela fica uma angulação, então ela está líquida, no estado líquido. Quando você começa a fornecer energia, como esquentar a água, essa angularidade aqui, ela vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Quando a polaridade positiva aproxima-se da polaridade negativa, ela sai do estado líquido e entra no estado gasoso. Quando você retira essa energia, essa angulação diminui até que ela consiga ficar no estado sólido. Então, isso potencializa o quê? Um meio para que ocorra a reação química. Quer ver uma coisa? Meu diretor, aumenta a tela aqui para nós. Pessoal, quando você tem um copo com água, e aí você coloca NaCl, que é o sal, tornam-se o quê? Íons. Então aqui fica NaCl menos Na+. Cl menos Na mais. Para mim, meu diretor, então como você está vendo aqui, ó, quando você pega o sal, faz um teste na sua casa. O que você vai fazer? Chega em casa, pega um copo, coloca um pouco de sal e mexe. Coloca um pouco de sal, mexe, até que ele fique em um ponto que não consiga mais, fica só aquelas pedrinhas ali embaixo, fica saturado. E você aquece um pouco essa água. Você vai ver que vai ocorrer dissociação. O sal se dissocia na água. E aí consegue colocar mais. Por quê, professor?
essa angularidade, isso aqui vai aumentando, isso aqui vai se abrindo, isso aqui vai criando uma abertura. E aí, o cloro, que é negativo, vai conseguir fazer ligações aqui, por causa da angularidade. Meus queridos, quando a água, ela é relativamente neutra. Então, ela precisa de íons para ocorrer o quê? O processo de transmissão de energia, transmissão de informação. O que você está querendo dizer com isso, professor? Que o sistema nervoso nosso precisa de íons para ocorrer uma transmissão, um pulso nervoso. Então, todos nós, todas as nossas células, elas estão imersas em água, em um meio, uma solução que possibilita ocorrer reações químicas pela característica da água. Quando você fala assim, como assim, professor? Quando você fala assim, olha, você tem que se hidratar. Quando você corre, está fazendo exercício físico, você tem que se hidratar. Por que você tem que se hidratar? Para manter a quantidade dessa solução intracelular. E hidratar não é tomar suco. Não é tomar suco, não. Hidratar é você ter água para possibilitar o fígado fazer a desintoxicação celular. Os alvéolos pulmonares, a hematose, você respira, concentração de oxigênio aqui, para poder as hemácias captarem esse oxigênio. Você está fazendo exercício físico? Vou fazer. O que acontece, professor? Eu tenho que tomar suco para obter eletrólitos que vão auxiliar no processo de reação, comando, metabolismo. Agora, quando você tem que se hidratar, é porque nós temos que ter uma quantidade de água nesse organismo para fazer a transpiração, para fazer nós transpiramos para poder conseguir dissipar o calor produzido no nosso metabolismo. A água é essencial para manter a temperatura intracorpórea, porque se você aumentar a temperatura do corpo, você pode desestabilizar as reações metabólicas, desestabilizar as enzimas que realizam as reações metabólicas. Elas potencializam, elas dão dinamismo no metabolismo. Então, para você respirar, para você fazer a digestão, para você fazer a desintoxicação que o fígado faz, são reações químicas orquestradas por enzimas que precisam estar em uma determinada temperatura e acidez também. E a água é o meio onde tudo isso acontece. Calma aí. Eu falei, já deve ter uns 3, 4 lâminas aí. Vamos voltar agora, professor. Meu diretor, aumenta a tela aí para nós, rapidinho. Olha aqui, ó. Professor, mas como é que isso acontece? Embora a molécula da água, esteja eletricamente neutra, por que ela é neutra, professor? Como é que eu faço? Assim, ó. Tá vendo aqui o oxigênio? Aqui o hidrogênio? Então, se aqui a polaridade é positiva e aqui é negativa, como é que está a molécula da água do ladinho? Do ladinho. Aqui está outra molécula de água e aqui está o hidrogênio, está de cabeça para baixo. E ficou 4 aqui, ó. E aqui negativo, negativo. Aqui é positivo. Então, e a outra molécula? Ela volta a estar na posição negativa, negativa, positiva, positiva. Director! Meus queridos, tá vendo? Uma linha, a água se comporta assim, ó, dentro de um copo. E aí, então, as cargas são o quê? Neutralizadas. Mas, professor, exemplo. Quando você pega madeira molhada,
ela transmite uma corrente porque tem sais naquela seiva. Nós precisamos disso também no nosso sistema, porque isso ocorre o efeito do processo de polarização e dinamismo de uma reação química, porque nós todos somos reações químicas, não só no sistema nervoso, que vai dividir no simpático, parasimpático, mas também, quer ver uma coisa? Professor, se eu pegar um saco, olha uma coisa, ninguém está vendo aqui, ninguém, mas se tivéssemos aqui uma parede de luz, preta e azul, mas pega um saco de papel transparente. Se você pegar um saco de papel, eita, meu Deus do céu, deve ser o horário. Pega um saco, mas essa foi boa, um saco de papel seria muito... Pega um saco plástico transparente, coloca na boca e fica fazendo assim, ó. O que vai acontecer? Toda a parede do saco transparente vai ficar cheio de gotículas. Porque no processo respiratório, nós exalamos gotículas de água, mas em forma. Na nossa respiração, tem água em vapor. Porque nos pulmões tem que ter água em estado de vapor para auxiliar no processo da hematose, ou captação de oxigênio e retirada de dióxido de carbono. Até para ocorrer esse processo de troca gasosa tem água. Isso é importante para manter, a viscosidade, isso é importante para manter a acidez, isso é importante para a hematose sanguínea. Vamos voltar? Na tela, meu diretor. Eu tô rosado, né? Eu tô rosado. É a mudança climática. Combina com a cor dos meus olhos, essa tonalidade rosa. Assim, a molécula também tem um lado de predomínio da carga positiva e negativa, como vocês estão vendo aí, a que a gente chama de polaridade. Tá bom? Quando os átomos de hidrogênio, uma carga positiva e outra próxima da carga negativa, isso ocorre aí, o que a gente denomina de ligações de hidrogênio, também conhecida como pontes de hidrogênio.Ênio é pontes de hidrogênio. Isso. Aqui só são representações, tá, meus amigos? Essa ligação garante a coesão entre as moléculas, o que tem a água fluida. E através das condições habituais, a gente consegue ter aí temperatura e pressão. Professor, I don't understand everything. Eu não estou entendendo nada. Em relação, o que o senhor está falando de fluidez, de pontes de hidrogênio. Aqui, pessoal, por a água ser eletricamente neutra, dipolar, ela não é assimétrica. Por isso, ela tem as propriedades de tensão superficial, capilaridade, calor específico e capacidade de ser um solvente. Vamos step by step, passo a passo. Vamos entender, de novo. A água aqui, tá vendo a molécula da água? Comigo, se eu cortar, se eu passar aqui uma linha uma linha, o que eu vejo em cima, eu vejo embaixo? Não. Se o que eu vejo em cima eu não vejo embaixo, é assimétrico. Formada por átomos diferentes. Eletricamente neutra. Então, essas propriedades dipolar, a estrutura da molécula da água confere ela propriedades e essas propriedades dá a função da água. Então, a função da água advém de
propriedades que advêm da estrutura molecular dessa água. Por isso que ela é considerada solvente universal, porque ela não sofre ação, mas outras moléculas, ao entrar em contato com o meio aquoso, possibilita transformações nessas moléculas, mas não na água. Não só nas moléculas, como no meio. O meio como um todo. A água é considerada solvente universal porque ela é o meio onde tudo ocorre e ela não sofre alteração pelas reações que ocorrem com ela. Professor, me dá um exemplo visível do meu dia a dia que eu estou vendo. Simplesmente, ao fazer arroz, saindo da minha caixinha de conforto. Minha cadeirinha de conforto, né? Quando faz arroz, pessoal, opa, eu estou apertando aqui sem querer. Back. Aqui, ó. Aqui, paramos aqui. Quando você faz arroz, alguém vai falar assim, tá, o arroz está duro, eu vou fazer o arroz ficar, né, mais maleável, macarrão maleável, ele vai absorver água. Mas raciocina comigo. A água absorve a energia do fogo e aí isso faz com que ocorra a entrada da água no arroz, a entrada da água no macarrão, a entrada da água no feijão, que é hidratar, a gente hidrata. E com isso, o restante da água evapora. Então eu quero que você raciocine uma coisa, a água é o meio, aqui está a fonte de energia, no meio tá as outras reações, as outras substâncias, como o arroz, o tempero, que vão sofrer algo, mudança, e aqui, ó, mais em cima, é a água que está sendo evaporada, que vai parar o ambiente. E a água que está sendo evaporada, que vai para o ambiente, ela retorna. Ela retorna porque ela vai subindo, tem aquela fumaça que sai da água que está fervendo, ela sobe, só que aí ela encontra uma outra massa de ar mais fria, que absorve essa energia dela. E quando ela absorve, a angularidade da água vai e ela volta em gotículas. Então, a água, outra hora que estava naquela panela, ela pode ir até para outro ambiente quando está evaporando, mas ela volta, não deixa de ser água. Ela sai do estado líquido para o gasoso. E o que está nela, o que está na panela, sofre alteração. É cozida. Que depois, quando a gente come, nós comemos, a água que está naquela comida, que passou por um processo de cocção, nós absorvemos aquela água. Óbvio que a gente colocou um pouco de tempero, que faz ocorrer o quê? Osmose no nosso organismo, e a osmose para o sistema nervoso nós interpretamos como sede. Mas isso é uma conversa lá para frente. Então, tudo isso, a água é só o meio. Ela tem essa propriedade de tensão superficial, capilaridade, calor específico. Professor, me dá outro exemplo. Eu li aqui, ó. Capilaridade. Meus queridos, quem trabalha aí com agricultura? Simples. Quando você rega a alface, rega a sua horta, rega a plantinha do vaso da sua mãe, que reação a água está fazendo ali? Capilaridade. Como assim capilaridade? A água vai deixar os nutrientes do solo em solução. Tu regou lá a alface, tu regou o repolho, tu regou a flor do deserto do jardim da tua mãe. A água que está no solo vai deixar os nutrientes em suspensão. Capta comigo. Aí vai capilarização, ou então as raízes vão absorver a água que está no solo. Só que aí, todos os nutrientes estão fazendo ligações com as partes, com as polaridades positivas e negativas. Então, enquanto
o sistema radicular está puxando a água, ela está levando o quê? Os nutrientes inorgânicos. E quando chegam nas folhas, a incidência solar faz um processo metabólico de fotossíntese, transformando as substâncias inorgânicas e orgânicas. E cadê a água? Ela é o meio que está nas folhas, que vai promover a reação química, que lá tem enzimas, aí vai ter um metabolismo que a gente chama de fotossíntese e vai transformar tudo aquilo em açúcares. E depois vai evaporar. Vai evaporar? Vai! Ela evapora. Então ela é todo o meio que está no solo e também está lá. Meu diretor, joga rapidamente aí para mim essa tela. Rapidinho. É impressionante. O quê? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Fica mais fácil mostrar para vocês. Ó, tensão superficial, né? Volta aqui para mim, meu diretor. Tensão superficial. Professor, o que é essa tensão superficial? Simples. Já viram a capacidade de alguns insetos estarem andando? Como é que eles conseguem, professor? Por essa formação de íons em relação... Vou voltar aqui, ó. Aqui, em relação às pontes, às projeções das ligações covalentes formando pontes de hidrogênio. Isso dá uma certa tensão, a fluidez. E aí, claro que a gente consegue, esses animais conseguem realizar seus processos de relações e interações com o meio abiótico e o meio biótico. Outra, capilaridade. Vamos aqui ler comigo, porque eu não consegue ler assim muito longe. Meu diretor, joga na tela aí para mim, por favor. É uma propriedade física dos líquidos, fazendo com que os mesmos percorram espaços tubulares muito finos, ou pelo fluido através dos poros. Ou seja, esta propriedade permite a água percorrer microporos. É o que acontece aonde, professor? No sistema radicular. Como é o nome da folha? Não são poros, os nossos poros, mas acontece também nas folhas, não tem poros, nas folhas tem. Os poros foliares, agora me fugiu o nome, mas tá bom, vou lembrar daqui a pouco. Estômatos! As estruturas estomatais auxiliam a processo de transpiração por capilaridade. Professor, um exemplo aqui, meus queridos. Quando a gente fala sobre coesão, capilaridade, tá aqui, ó, tensão. Pessoal, ali é tensão, tá? Baixo potencial hídrico na raiz provoca a entrada da água do solo que se desloca por osmose até a medula. Aqui os esporos, meus queridos, ó. Esporos não, estômatos. Aqui são estruturas estomatais. E por capilaridade, a água consegue passar e se elevar até as folhas e flores. Então, a coesão, coluna de água no xilema, e é mantida por coesão das moléculas de água nos elementos dos vasos. E transpiração. O processo de transpiração ocorre por evaporação da água para o ar, diminuindo o potencial hídrico. Então, nós temos um baixo a um alto potencial hídrico. Professor, nisso, as plantas conseguem fazer a sua reserva energética. Claro, colocando aí, armazenando o amido, produto da fotossíntese. Capilaridade. A capilaridade é um exemplo clássico. Como assim, professor? Meu diretor, aqui que vocês estão vendo, quando a gente não faz na construção, quando você chega na sua casa, aí o seu pai fala, ó, aquilo é uma infiltração. O que é uma infiltração? Tu vê a água minando de baixo para cima, contra
a gravidade, ó, ela vai subindo. Porque tem capilaridade, ela vai subindo. Isso aqui, ó, ela tem essa capacidade de realizar esse processo. Então a gente chama isso de capilaridade. Na tela, meu diretor, calor específico elevado. As moléculas da água podem absorver grande quantidade de calor sem que a sua estrutura fique elevada, pois parte desta energia é utilizada para enfraquecimento das ligações. A gente falou das pontes de hidrogênio. Calor específico, isso explica o papel do termorregulador da água por meio da transpiração. Aqui, meus queridos, professor, termorregulador, lembra, pessoal, muitos seres vivos conseguem manter a temperatura ou regular a temperatura utilizando as moléculas do vapor da água, o seu processo de transpiração, tá bom? Para dissipar esse calor. Por exemplo, nós seres humanos, quando a umidade relativa do ar está baixa, o que é isso, professor? Está muito baixo, você não transpira. Você não transpira. Quer dizer, ai, Jefferson. É o Jefferson aqui. Não é que eu não transpiro, eu transpiro. Só que a água, ela não condensa e não produz suor. Quando a umidade relativa do ar está muito alta, tem muito vapor da água aqui, você para, você começa a transpirar. A água fica o quê? Em suor. Professor, por que a gente transpira? Para poder manter a temperatura do corpo. Se a temperatura é 37,5 graus, tem que manter para as enzimas funcionarem. Para que você consiga respirar. Professor, quando uma pessoa está com uma febre muito alta, o que acontece? Falha no sistema metabólico. Seja respiratório, seja de respiração, desintoxicação, digestão, contração muscular, porque as enzimas realizam esse metabolismo. Nós vamos ver isso lá na frente. É a importância de manter o corpo hidratado. Por quê? Para manter também a temperatura. Aumenta, meu diretor. Capacidade dissolvente, não é isso? Como assim, professor? Tudo que entra na água, quando é os minerais, se transformam em íons, por a água ser dipolo e os outros elementos serem somente polares. A polaridade da molécula da água explica a eficácia de separar moléculas entre si e diminuir as forças de atração dos íons e produzir a sua dissociação. Então, aqui, como nós falamos desde o início, professor, oi, o que é dipolo? Polo é carga. Existem elementos negativos, elementos positivos. Polo. Agora, dipolo é uma molécula que tem duas cargas contrárias, positivo e negativo. Envolve o quê? Cátions e ânion. Então é solvatação, impedindo a união entre essas partículas carregadas eletricamente. Isso é uma coisa fantástica. Para mim, meu diretor, quer dizer, professor, que é por isso que fala, para ter vida, tem que ter água. Porque a água é o meio. Ela é o meio que possibilita ocorrer reações. E as reações fazem transformações. E essas transformações possibilitam a formação de moléculas orgânicas. Tá bom? Na tela. Capacidade dissolvente. Acabamos de explicar isso aí. Algumas principais são solvente da maioria dos solutos, o que permite a ocorrência da reação química, chamado solvente universal. Professor, oi, diz que a água, ela é o solvente natural, mas gordura, ela não age na gordura, né, nos lipídios. Age sim, meus queridos, age. Os lipídios, os fosfatidilcolinas têm cargas positivas e negativas. Age, nós vamos ver lá na frente. Ei, para mim, vocês estão tendo aula com a professora Sabrina e o professor Almeida?
vai lá com a professora Sabrina, o professor Bento, e fala assim, ei, o professor Jefferson disse que a água também age nos lipídios. Eles vão ficar doido. Só pra gente botar uma pressãozinha aí. Como é que isso acontece? Porque a água é um solvente natural, mas aí ela age e nos lipídios. Como é que isso acontece? O óleo. Porque quando a gente pinga um óleo no copo d'água, o que acontece? E esse pingo de óleo no copo d'água, a água age sobre eles? Eu queria ver o que os professores de química falam, sim ou não. Depois a gente conversa sobre isso, mas eu quero ver os comentários para a gente entender isso melhor, tá bom? E qual é o outro, professor? Aumenta, meu diretor! Time is over! 2. As reações catalisadas por enzima. O que nós falamos? É essencial ter reação química. Por quê? Para as enzimas conseguirem realizar o quê? As transformações. Nós chamamos isso o quê, professor? Nós temos a reação, o substrato e aí o produto. As substâncias se distribuem pelo interior das células, graças ao quê? Fluxo da água no interior. Nós chamamos isso de ciclose. Qual outro, professor? Os sistemas de transporte dos animais, sistema circulatório, também nos vegetais, que nós chamamos de vasos condutores. Usam a água como meio de distribuição. Nós temos aí, devido à importância da água, elevar o calor específico. É aquele negócio, professor, manter a temperatura corpórea para que ocorra todo o processo metabólico. Metabolismo, catabolismo e anabolismo. Sim, professor, sim. Aí o pessoal fala lubrificação. Professor, para mim, como é que é esse negócio de lubrificação? Gente, é um muco. Não tem um muco? Não tem quando tu enfia o dedo no nariz? Aquele muco que fica? Pega o dedo... Eu não entendi muco. Pega o dedo e enfia lá na goela. Aquela guesma. É um muco. E eles têm as suas funções importantes através das propriedades. A gente vai ver um deles. E não tem um pelo do nariz? E esse muco que fica na nossa mucosa nasal, quando tu respira, essa época tá boa, tu respira assim, aí o pelo vai filtrar e o muco vai pegar e vai grudar naquele muco, que quando tu tira assim com o nariz, fica um bolo de sujeira que é filtrado para não impedir o processo de fisiologia do sistema respiratório. Na tela, meu diretor! Age como lubrificante. O que mais? Importante lembrar, a água é uma substância mais abundante. Sim. No homem, perde mais de 15% da massa que nós chamamos de desidratação. A porção variável na espécie humana é de 95% da massa e também em relação ao processo de desenvolvimento e envelhecimento. E os sais minerais, professor? Os sais minerais são conhecidos como substâncias inorgânicas. Pessoal, olha aqui, importância dos sais minerais. Comunicação, difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo primário, secundário, terciário. Eles facilitam a comunicação intra-extracelular. É importantíssimo para que consigamos fazer o quê? Divisão celular, mitose, meiose e o desenvolvimento. Exemplo, professor, o cátion de quem? Sódio, potássio, magnésio, cálcio, ferro, magnésio, cobalto, zinco e cobre são importantes para realizar os processos de amadurecimento e transformação. Menino se desenvolve igual menino, a menina vai se desenvolver igual a menina. Precisa desses cátions que vão... Para mim, meu diretor! Não, meu diretor, para mim, back. Coloca atrás da minha imagem. Aê! Tá nervosinho, né? Esses cátions são importantes, porque qual é a função principal desses cátions, professor? Cátions e ânions. Eles vão dar um melhor desempenho para a ação das enzimas que vão realizar o processo de catabolismo
e anabolismo. Então eles dão um desempenho, uma eficiência e, claro, auxílio no processo de absorção de nutrientes, função de determinadas células do nosso organismo. Magnésio, galera. O magnésio é um que ele dá um desempenho nas enzimas responsáveis pelo nosso processo metabólico. Claro que tudo isso também, sistema nervoso central, simpático, parasimpático, o autônomo e respiração celular, produzidos nas mitocôndrias. E auxilia algumas glândulas, como o iodo, que é importantíssimo para o processo de função da tireoide e não provocar determinadas doenças, ou processo de tireoidismo. Tadá! Finalizamos! Ei, mas não se preocupe, daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido e teremos atividades, tá bom? Aguardo vocês.